Shalom, queridos, graça e paz. Sou o pastor Bruno. Nós estamos aqui para deixar uma palavra para você, que antes da Copa do Mundo, nós deixamos uma palavra, que nós mencionamos uma palavra que falava a respeito de um juízo de Deus, da situação da nossa nação, do Brasil e do mundo. Mas, como assim nós estávamos falando do perigo iminente que nós estamos vivendo, debaixo de um juízo de Deus. Irmãos, antes da Copa, dia 12, foi lançado um vídeo. Na verdade, o primeiro dia da Copa, dia 12 de junho, foi lançado um vídeo meu. E esse vídeo, irmãos, já mostrava a nossa realidade. E tão certo como o Senhor falou no meu coração, irmãos, aconteceu. Nós passamos a maior vergonha da história do futebol, irmãos. Nós não estamos aqui decretando e profetizando coisas ruins e o mal, não, irmãos. É porque Deus fala com seus profetas. Eu sabia, irmãos, que algo estava para acontecer. E de 100 anos do futebol brasileiro, nós passamos pela maior vexame, a maior vergonha que essa nação já viveu debaixo dessa questão do futebol, irmãos, sendo o país do futebol. E hoje, irmãos, nós estamos a 2 meses das nossas eleições. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração hoje, para todo o povo de Deus, povo cristão, para nossas lideranças, os nossos pastores, apóstolos, bispos, não sei o que você é, mas eu quero deixar uma palavra para o teu coração hoje. Irmãos, a Bíblia diz em Mateus 24, verso 6, que haveria rumores de guerra, peste, fome, mas era o princípio de dores e ainda não era o fim. Mas quando nós chegamos em Mateus 24, um pouco mais abaixo, verso 14 ou 16, nós vemos a palavra declarar: e esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O que a palavra de Deus está declarando, irmãos, que após o evangelho do reino ser pregado, viria de fato o fim, irmãos. Mas peste, fome, terremoto, nada disso. A Bíblia diz que ainda não seria o fim. Mas lá embaixo no verso 16 ou 14, a Bíblia diz que quando o evangelho do reino fosse pregado, então viria o fim. Irmãos, nós já entramos nesse tempo do fim, irmãos, de fato. Por quê, irmãos? Porque nós nunca pregamos tão veementemente o reino de Deus nesses dias. Nós nunca vivemos, alguns que eu digo, o remanescente, o reino de Deus nesses dias. Nós estamos vendo, irmãos, pessoas que talvez abandonarem um sistema, abandonarem talvez uma metodologia, abandonarem tantas coisas para viverem uma essência de evangelho, irmãos. Mas existe ainda também aquela igreja, ainda existe aqueles que estão mergulhados ainda no sistema. Mas, irmãos, quando o evangelho do reino fosse pregado, porque o único capaz de libertar uma geração é o evangelho do reino, e porque existem tantos outros evangelhos sendo pregados, mas a Bíblia diz que quando o do reino fosse pregado, então viria o fim. Por quê, irmãos? Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 21, diz que o céu, importa que o céu retenha o Filho do Homem até a restauração de tudo. Jesus, irmãos, é a referência, o modelo para essa geração. E ele viria para buscar a sua igreja. E quando ele viesse buscar a sua igreja, haveria uma referência para buscar a sua igreja, irmãos. E quando esse evangelho do reino, irmãos, fosse pregado, então viria o fim. O que eu quero dizer, irmãos, Atos, capítulo 3, verso 21, diz que importa que os céus retenham, irmãos, o Filho do Homem, até a restauração de tudo, como Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Irmãos, a Bíblia diz que não vai ficar pedra sobre pedra, tudo há de ser derrubado. Irmãos, nós estamos presos em estruturas, em sistemas. A Bíblia diz que não vai ficar pedra sobre pedra, irmãos. Tudo há de ser derrubado, mas há uma coisa que não vai passar. A Bíblia diz que até o céu vai passar e a terra, irmãos. Mas ele disse: as minhas palavras não hão de passar. A única coisa que nos sustenta e que nós devemos lutar por ela é voltarmos à palavra. Quando a Bíblia diz sobre o tempo da restauração
Restauração dos tempos, irmãos, é voltar à palavra e não querer que uma estrutura e não querer que um sistema não seja tocado, porque não adianta. Irmãos, o sistema será tocado. Irmãos, não adianta, a estrutura será tocada, será corrompida. E nós estamos observando que nessas eleições, irmãos, eleições de 2014, existem muitos pastores, muitos homens de Deus que estão abandonando até o ministério para correr para a política. Irmãos, não tente salvar a estrutura, não tente salvar o sistema, porque vai ser corrompido. Irmãos, e Deus, a mão de Deus vai pesar sobre essa estrutura. Irmãos, e aqueles que estiverem segurando, tentarem segurar, irmãos, serão também penalizados. Nós estamos vendo esses dias a igreja de Jesus, líderes, irmãos, se unirem ao PT, irmãos, com leis que tramitam no Congresso, com a audácia que eles têm, irmãos, de quererem implantar até mesmo o comunismo no Brasil, irmãos. Nós estamos vendo líderes de grandes igrejas. Isso é para a gente ter noção de aonde a nossa liderança, aonde homens, pastores, irmãos, que tem rebanho nas costas, aonde nós estamos infiltrados, irmãos. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu disse antes da Copa, eu quero dizer novamente, irmãos. Para despertar, para alertar, irmãos. Diante de tudo que foi falado aqui, eu quero fechar dizendo, irmãos, em nome de Jesus, alguns estão correndo para a política. Irmãos, mas se o povo que se chama, que se eu posso dizer assim, pelo nome do Senhor, irmãos, está fazendo como naquele tempo Anás e Caifás se juntou ao governo de Roma, corrupto. Irmãos, se o povo que se chama pelo nome de Deus está se juntando a governo, que vem, irmãos, contra a família, contra a igreja, irmãos, que vem para implantar, irmãos, comunismo, ditadura nesse país, aguenta que o juízo de Deus virá, irmãos, de uma forma veemente. E tem alguns, irmãos, como eu falei aqui, querem segurar essa onda aí, irmãos, em nome de Jesus. Pastor, amigo, político e está indo para o governo, se Deus o chamou, amém, glória a Deus. Sinal verde, vai em frente. E mesmo assim, cuidado, seja um altar de Deus ali dentro, mas não tente dar jeito não, irmãos, em nome de Jesus. Porque, irmãos, aquele que tem a chave para ligar e desligar, está desligando na terra o reino de Deus, para trazer o governo da terra, para trazer, irmãos, o governo dos homens. Aquele que tem a chave para ligar e desligar, irmão, está desligando e trazendo o governo humano, e governo que vem contra a palavra, contra os princípios e contra o ideal da família. Só um alerta para você. Alguns pensam que nós denunciamos e falamos, irmãos, achando que nós queremos que Deus venha, faça, aconteça, traga juízo. Irmãos, nós não queremos, mas Ele está fazendo. E as coisas piorarão, irmãos. Escute o que eu estou te dizendo. Porque Mateus 24, as profecias escatológicas já declaram isso. Mas, irmãos, a igreja está antecipando isso, irmãos. Porque tudo que eu ligo na terra, irmãos, é ligado nos céus. Eu estou ligando, ou melhor, eles estão ligando. E muitas vezes, irmãos, nós nem sabemos ou estamos até coniventes com essas situações. Em nome de Jesus. Irmãos, grandes igrejas, grandes, se eu posso dizer, líderes, pastores, estão, irmãos, colocando pessoas até no altar de suas igrejas. Em nome de Jesus, é tempo da igreja se levantar, da igreja entender de uma vez por todas, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde pessoas, irmãos, nós reconhecemos, como diz Provérbios 22, que alguns, irmãos, seriam chamados sim, como existem alguns estadistas na Bíblia, como a Bíblia fala sobre Daniel, a Bíblia fala sobre José, Moisés, que foi um grande legislador, mas foram casos específicos levantados por Deus. Não são homens com motivações e interesses secundários correndo para a política. E muitas vezes, irmãos, abandonando até o altar, abandonando a missão primordial e principal, que é a salvação de vidas, que é a pregação do Evangelho, e dizer que um dia Jesus ele vai voltar. E está muito próximo, muito breve, irmãos.
irmãos. O cenário mundial já mostra a preparação de um anticristo para que ele venha governar a grande globalização, a moeda única, a nova ordem mundial. Tudo, irmãos, está sendo preparado de uma forma veloz. E a igreja está fechada nos seus templos, nas suas campanhas, atrás dos seus bezerros de ouro, seus tesouros, correndo atrás, irmãos, até mesmo de sanar sua própria vida, se preocupando com as coisas materiais. Mas, irmãos, eu quero dizer, desperta, igreja, em nome de Jesus. Quando Deus ele tem que resolver, ele resolve. Quando Deus tem que fazer, ele faz, irmãos. Porventura haverá alguma coisa difícil ou impossível para Deus, irmãos? Irmãos, Deus usou até Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro, irmãos, era um homem ímpio. Deus levanta Ciro para libertar o povo dele do cativeiro. Eu não preciso estar na política. Fulano, Beltrano, pastores, apóstolos, que talvez tenham uma chamada para a última hora, eles não precisam estar na política. Mas eu concordo que alguns sim, alguns que Deus levantou com esse ofício, com esse encargo, poderão e devem estar lá sim, com uma posição de Deus lá dentro. Mas mesmo, irmão, com eles lá dentro, se Deus tiver que mexer e trazer juízo, porque todas as vezes que o povo se desviava, Deus entregava o povo na mão dos opressores. O governo que nós estamos vivendo hoje é Deus entregando essa nação na mão dos opressores, para que a nossa vida seja penalizada, irmãos. Mas que venha um despertamento, irmãos. Quando Deus levantou Débora, quando Deus levantou Jefité, quando Deus levantou Gideão, foram juízes que foram levantados para libertar o povo de uma opressão que Deus havia permitido, irmãos. Se Deus permitir, não meta a mão, porque quem mexe com fogo, irmão, se queima. Ele é fogo consumidor, irmãos. Ele é justiça, ele é juízo. Irmão, se Deus está fazendo, deixa Deus fazer. Pastor, mas eu acredito que alguns precisam estar lá, sim, para fazer apenas aquilo que Deus quer, irmãos. Porque quando Ele quer, Ele usa até o ímpio para abençoar o justo, irmão. Isso não é fato. Eu acredito que sim, homens podem estar posicionados em lugares estratégicos e específicos, mas não para dar jeito na nação, mas não para curar a terra. A Bíblia diz, irmãos, que se o povo que se chama pelo meu nome, irmãos, se humilhar e orar, vírgula, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos altos céus, eu virei, sararei a sua terra. Irmão, só pode sarar a terra um povo que clama, um povo que ora, um povo que se humilha, mas principalmente o que não está acontecendo nos nossos dias, um povo que se converte dos seus maus caminhos. A igreja desviada, uma igreja prostituta, uma igreja que se vendeu, porque existe, irmãos, líderes que estão dando, irmãos, intoxicação para a igreja. Se a igreja está do jeito que está, não é por causa de Jesus, irmãos, é por causa é a nossa causa. Líderes, irmãos, estão dando ao povo comidas que não deveriam dar, irmãos. E a igreja está se perdendo. A Bíblia diz que não há uma sábia direção. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Quando não há uma sábia direção, o povo se espalha, irmãos. Se a igreja está do jeito que está, irmãos, líderes em nome de Jesus, é a nossa causa. A culpa está sobre nós. E o jeito de redimir a nossa vida e essa geração não é indo para a política, tentando paralisar leis. O jeito de redimir essa geração é nós entrarmos em juízo com Deus, clamando misericórdia, dizendo: Deus, tenha misericórdia de nós. Nós nos arrependemos do nosso pecado, sabemos de onde caímos, voltando ao primeiro amor e dizendo: traga redenção e remissão sobre a nossa geração. Deus se levantará do seu trono para, irmãos, ter uma colheita da última hora para o arrebatamento da igreja. Eu creio que esse tempo já chegou. E esse tempo do arrebatamento está próximo, irmãos. Em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus. Todas as vezes antes de um juízo, Deus levantava os seus profetas. Só Deus sabe como está o meu coração nesses dias, irmãos. Só Deus sabe como nós temos falado na igreja, como nós temos ministrado nos lugares onde nós temos ido. O Senhor, pela misericórdia, tem nos levado. Mas esse vídeo está chegando até você, líder da igreja de Jesus. Desperta em nome de Jesus. Não é tempo mais de nós focarmos o povo
para, irmãos, apenas as bênçãos, as vitórias, apenas nós levarmos ao povo uma palavra que venha mexer no ego, na emoção, na alma, mas uma palavra que edifica o espírito, não apenas palavras motivacionais, que o povo venha sair dali, mas quando chega em casa, irmãos, estão em crise, em depressão. Chegou o tempo de uma palavra que edifica o espírito ser liberada para a colheita, para os últimos dias da igreja na terra. Em nome de Jesus, eleições 2014, nós estamos até 100, irmãos, talvez, pessoas em que nós venhamos colocar o nosso voto. Como cidadão, nós queremos colocar, exercer a nossa cidadania. Nós queremos votar. Mas, irmãos, sinceramente, quando eu olho para a presidência agora, eu fico até na dúvida, irmãos, do que fazer. Não votarei no PT porque sou anti-PT, eu digo aqui publicamente, porque teve a maior roubalheira da história do Brasil, talvez, que nós sabemos aí, a sua cúpula está hoje presa. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, além disso, que é gravíssimo, não é só porque faz algumas coisas boas é que pode roubar. Mas, irmãos, o pior de tudo é que o PT vem com leis para botar mordada na nossa boca, para calar não apenas a igreja, mas a liberdade das famílias e do povo. Irmãos, isso é inadmissível, é inconstitucional e é antibíblico. Irmãos, mesmo se a Constituição permitisse, eu ando pela palavra, irmãos. Mas eu sei que eu não posso dar jeito. Nem você que talvez queira ir para a política tentar dar jeito. Você também não pode dar jeito. Irmãos, eu quero finalizar aqui dizendo, nós talvez estamos até sem candidatos para votar. Eu estou estudando se votarei na Marina ou não, irmãos. Ou no pastor Everaldo, que são servos de Deus, e eu tenho talvez a obrigação de votar neles. Estou estudando e verei em quem eu vou votar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A chave do reino dos céus não foi entregue a políticos. A chave do reino dos céus não foi entregue a estadistas. A chave do reino dos céus não foi entregue a homens que governam. A chave do reino dos céus foi entregue à igreja de Jesus, à autoridade. Sabe por quê, irmãos? Que nós não colocamos os joelhos no chão e oramos e as situações mudam? Porque nós perdemos o nosso lugar de autoridade. Irmãos, quando nós perdemos o lugar de autoridade, não é a política que vai nos devolver. A única pessoa que pode nos devolver foi aquela que nos legitimou e que nos deu. É o Senhor Jesus Cristo. Se Ele não nos devolver o lugar de autoridade, nós ficaremos sem. É o que tem acontecido com a igreja dos nossos dias, irmãos. É tempo dessa liderança se redimir. Senhor, sabe, a Bíblia diz, põe o teu rosto no pó, talvez haja esperança. Por que talvez, irmãos? Porque nós sabemos, irmãos, que aquilo que nós fazemos, nós plantamos, nós colhemos. O Senhor quer sim fazer, mas às vezes existe coisa que Ele vai até contra a palavra dEle, e isso Ele não fará, irmãos, Ele não pode. Então, em nome de Jesus, vote consciente nessas eleições. Na Copa, dias antes, eu falei que Deus ia exercer juízo, e nós tivemos a maior vergonha da história do futebol. Irmãos, vem a política aí, e Deus nos levanta como profetas, e nós vamos falar. Em nome de Jesus, dê o seu voto consciente. Você que está correndo para a política também, não se afobe. Talvez se você quer resolver o problema, não faça isso não, em nome de Jesus. Se Deus tem que emitir juízo, irmãos, vai cair sobre você também. Cuidado em nome de Jesus. O que nós precisamos fazer é, como igreja, retomar o nosso lugar de autoridade. E assim como José, irmãos, ele influenciou Faraó e foi colocado como governador, um homem específico na sua posição. Mas era um servo de Deus chamado para aquela posição, recebeu a sua túnica e ele tinha o seu encargo, o seu ofício de governar, irmãos, e governou. Mas, irmãos, eu conheço também profetas, como Elias, que levantou, irmãos, Jeú, e Eliseu também ungiram a Jeú, rei sobre Israel, e foi ele quem deu a ordem para matar a Jezabel. Irmãos, os profetas denunciam. E eu estou aqui como profeta do Deus Altíssimo, liberando uma palavra para o teu coração. Em nome de Jesus, nós estamos liberando palavra para os reis desta terra. Você que é rei, irmão, e que quer se assentar numa das cadeiras, talvez do Senado, talvez da Câmara, talvez até da presidência, em nome de Jesus, saiba que se você está indo com a motivação, sem chamado,
com uma motivação incorreta de dar jeito, irmãos. Lembre-se que Deus não precisa de você. Deus usa Ciro, Deus usa homens que nem cristãos são para libertar o seu povo. Deus pode usar até um ímpio, irmãos, para mudar leis e botar leis ao nosso favor se Ele desejar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O tempo do fim está aí, irmãos. E nós estamos num caminho sem volta. E o cenário mundial, a globalização, a nova ordem mundial, todas as coisas já denunciam um fim, irmãos. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer é voltar ao nosso lugar de autoridade. E, irmãos, em nome de Jesus, com lei ou sem lei contra a igreja, nós não vamos dar jeito. Mas se leis vierem contra nós, contra cristãos, contra a igreja, não importa. Nós vamos abandonar os templos e nós vamos para as ruas e para as praças, porque nada pode nos parar. Escute, João Batista foi um profeta, a geração de João Batista foi levantada. Ele se levantou onde estava um rei chamado Herodes, corrupto, aonde tinha um sacerdócio espiritual também corrupto, chamado Anás e Caifás, dois sumos sacerdotes, que na verdade tinha que ser um, e esse um na verdade tinha que ser João Batista, mas porque eles tinham comunhão com o governo de Roma, eles foram levantados, Anás e Caifás, um sogro do outro, eles foram levantados, e ali, irmãos, por ser levantado, era um governo também corrupto, porque estava ligado ao sistema de Roma. Em nome de Jesus, eu quero denunciar aqui, irmãos, que a Bíblia diz que João Batista correu para o deserto. E a palavra diz, e veio a palavra do Senhor no deserto a João Batista. A palavra do Senhor vai te alcançar onde você estiver, para você liberar a palavra do Senhor, proclamar o seu reino e batizar pessoas e pessoas serem salvas. Mas não esqueça que João Batista deixou o templo, deixou o sistema e deixou as estruturas para trás. E a palavra correu lá no deserto atrás dele. É nisso que eu creio, irmãos. Chegou o nosso tempo e a nossa hora. Irmãos, não é a política que vai dar jeito. Em nome de Jesus. Eu não acredito em presidente, eu não acredito em político. Por mais, irmãos, que eu tenho pessoas que são amigos, que eu estou dando o meu voto de confiança. Por mais que eu tenha pessoas, irmãos, que estão na política e nós conhecemos, mas nós cremos que é uma chamada, um cargo específico. Mas eu tenho andado por aí, tenho visto nos carros, nas campanhas, homens, pastores de grandes igrejas, abandonando o altar para correr para a política. Eu não sei qual é a motivação, irmãos. Se é apenas uma segurança de vida, se é o dinheiro, ou, irmãos, se até mesmo vamos entrar lá para dar jeito. Irmãos, cuidado. Cuidado, porque nós estamos no tempo do fim. E se Deus tem que emitir juízo, Ele vai emitir, já está emitindo sobre a nossa nação. Nós estamos debaixo de juízo, irmãos. E só quem pode nos livrar é o Senhor. Só quem pode nos tirar do juízo é Ele. Mas por que esse juízo, pastor? Porque Deus está trazendo esse despertamento para a igreja, para a colheita da última hora. Geração de João Batista, se for possível, largue o templo, largue a estrutura, largue o sistema e corra para o deserto. A palavra profética vai atrás de ti, vai te alcançar. E lá no meio do deserto, você vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas serão salvas e Jesus vai vir. Lembre-se, não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo há de ser derrubado. O sistema, a estrutura vai cair, irmãos. A igreja da última hora, ela precisa apenas anunciar uma coisa, que o melhor de Deus já veio. Se chama Jesus Cristo. Ah, tá por vir. Irmão, você está atrasado. Já veio. Se chama Jesus Cristo. E está para voltar, para retornar. E Ele breve virá. E esse tempo está próximo. Lembre-se, quando esse evangelho do reino for pregado, então verá o fim. Graça e paz. E um beijo no teu coração. Deus te abençoe.